Olá, tudo bem? Quero saudar a todos com a paz do Senhor. Sou o presbítero José Nilson, sirvo a Deus na Assembleia de Deus, em Puxim, Corripe, Alagoas. Com a ajuda de Deus e a parceria de AD Puxim, este é mais um Mostrando a Bíblia. Abra sua Bíblia comigo no livro de Atos, no capítulo 17, no versículo número 16, capítulo 17 de Atos, versículo 16 ao versículo 25. Versículo 16 está escrito assim: E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este parolelo? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava a Jesus Cristo e a ressurreição. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: Poderemos nós saber que nova doutrina é esta de que falas? Pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois, comentário de Lucas, pois todos os atenienses e estrangeiros, residentes de nenhuma outra coisa se ocupava, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. Atente aqui para o versículo de número 23, que está escrito assim: Porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. No ano de 740, 730 aproximado, em Atenas ou na Grécia, houve uma grande mortalidade. Todo homem ou animal que saía ao campo voltava morto pelas mãos e pelos pés de outros que o traziam. Sabemos perfeitamente que a Grécia sempre foi a capital do paganismo e do misticismo. Todo tipo de mitologia surgiu na Grécia. Todo tipo de paganismo surgiu na Grécia, nós sabemos disso. Atenas, na época de Paulo, era a capital da Grécia. E 730, 740 a.C., houve esta mortalidade na qual te falei. Então procuraram resolver de todas as maneiras, procuraram resposta em todos os deuses conhecidos da época na Grécia. Então procuraram resolver de todas as formas, procuraram em todos os deuses, todos os médicos, e clamavam todo tipo de deuses conhecidos na época, sem solução. Porém, alguém, conhecendo um homem
na ilha de Chipre. Sabendo que este conseguia resolver o problema, mandaram chamar este homem por nome de Epimênides. Epimênides, na ilha de Chipre, chegando na Grécia, vendo a situação, logo sabendo a solução, orientou e, com a ajuda de Deus, conseguiu convencer ao governador da época, daquele lugar. Então prenderam algumas ovelhas, fizeram alguns altares e sacrificaram assim alguns animais. Após o término do sacrifício, a mortalidade parou, a mortalidade cessou na Grécia, no todo o país chamado Grécia. Nós sabemos que o povo hebreu, nesta época, a forma de cultuar, a liturgia do culto do povo hebreu nesta época, a forma de orar ao Senhor, era também com o sacrifício dos animais. Quando alguém matava um animal e sacrificava a Deus este animal, Deus, recebendo a fumaça do sangue deste animal, perdoava, cobria os seus pecados. Então Epimênides fez esse sacrifício de ovelhas na Grécia. E ao terminar o sacrifício, a mortalidade dos homens foi parada. Aquela praga se acabou de Atenas. Perguntaram para Epimênides, qual é o Deus? Como é o nome deste Deus que você serve, que resolve estes problemas? Ele disse, olha, eu não sei o nome deste Deus. Eu sei os seus atributos. Este Deus é o Deus criador dos céus e da terra. Este Deus é o Deus criador do universo. Eu sei os seus atributos. Ele tudo vê, ele tudo sabe, ele tudo ouve e tem todo o poder nos céus e na terra. Então, com aquelas explicações de Epimênides, o povo voltou para este Deus e começou a sacrificar ao Senhor, começou a cultuar a este Deus. Os anos se passaram, o tempo se passou, e muitos anos depois da morte de Jesus, Lucas escreve dizendo que Paulo estava em Atenas, agora Atenas, capital da Grécia. Paulo estava ali pregando o Evangelho. E muitos ficaram curiosos com aquela pregação do Evangelho. E Paulo, vendo o altar ao Deus desconhecido, lembrou deste fato, onde Epimênides, com a graça de Deus, com a ajuda de Deus, conseguiu resolver a mortalidade da Grécia. Deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Isaías capítulo de número 55. No versículo 6 e no versículo 7. No versículo 6, capítulo número 55 de Isaías, no versículo 6 e 7 está escrito assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o Senhor Deus, para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Veja que palavras. Isaías, ele profetizava dizendo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invoca-o enquanto está perto. Deixe o homem ímpio o seu caminho mau, torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Aqui está a solução, aqui está o caminho. Vamos ler aqui ainda Jeremias, capítulo de número 29. Jeremias, capítulo de número
29, versículo número 11 ao 13. Diz assim: porque bem sei que os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei, e buscar-me-ei, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Está aqui o caminho. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invoca-o enquanto está perto. Esse mesmo Jeremias, ele profetizava no capítulo número 33, versículo de número 3. Deus falando com Jeremias, capítulo número 33, no versículo de número 6, do número 3, 33 e 3 de Jeremias, está escrito assim: clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Queridos irmãos, amigos que ouvem esta palavra, aqui está o caminho. Clama ao Senhor. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invoca-o, pois ele está pronto para te ouvir. Vamos 12. 2 Crônica, capítulo 7. No versículo 12, diz assim: e o Senhor apareceu de noite, depois da oração, depois que terminou a festa, o Senhor apareceu de noite para Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o povo que se chama pelo meu nome, versículo 14, e se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A palavra de Deus que não mente. E então, nós somos a nação que dizemos ser cristã. Nós somos a nação que dizemos, que afirmamos: sou evangélico, sou cristão, sirvo a Deus. No livro de Jó, capítulo 28, no versículo 28, está escrito: o temor do Senhor é a sabedoria, e afastar-se do mal é o entendimento. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que nós possamos entender que sem Deus não somos nada. Estamos perdidos sem o nosso Criador. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Quem sabe Deus está querendo falar com você nessa hora. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe.